Eu achava que o delegado Andrei Passos não tivesse qualificação para ser diretor-geral da Polícia Federal. Confesso que eu achava que ele não tinha essa qualificação. Hoje eu tenho convicção de que ele não tem qualificação para ser delegado da Polícia Federal. Porque um delegado da Polícia Federal, hoje, depois de tudo o que aconteceu, depois da manifestação do presidente Arthur Lira, em coletiva de imprensa, dizer, como diretor da Polícia Federal, que não existe imunidade absoluta de parlamentares e fazer comparações esdrúxulas é desqualificar a própria categoria de delegado da Polícia Federal. Vejam só o que disse o delegado, que não tem qualificação sequer para isso. Ele chegou a comparar a utilização desta tribuna por mim a eventualmente termos de ouvir deputados nessa tribuna vendendo cocaína, ou seja, traficando drogas ou vendendo crianças, e que isso seria inaceitável. Mas que absurdo! A solidariedade desta mesa e dos colegas parlamentares. Mas quero acrescentar que a solidariedade, como Vossa Excelência bem disse, não é a mim, aliás, ou ao Cabo Gilberto, ou a qualquer outro parlamentar. O deputado Pompeu de Matos fez ontem também uma manifestação aqui da mesa em solidariedade a este parlamento, em defesa da democracia. Não é possível que nós convivamos no Brasil com aquilo que nós já vimos acontecer no passado. Aquilo que Lewandowski ontem disse, o ministro da Justiça, contraria a própria história de Lewandowski como ministro do Supremo Tribunal Federal, porque lá ele defendia a imunidade material. A imunidade, deputado Lafayette, por opinião, palavras e votos, que existe na Constituição brasileira desde 1824. Vossa Excelência, que ontem lançou um livro brilhante, publicado pela editora da Câmara dos Deputados, um livro que trata justamente daquela nossa primeira Constituição outorgada pelo imperador Dom Pedro I, ou seja, sequer foi votada ou debatida no Congresso Nacional, e então já se dava o direito à imunidade por opinião, palavras e votos, que são invioláveis. Os parlamentares, no uso desta tribuna ou em quaisquer outras atividades relacionadas ao mandato, isso já estava garantido lá em 1824, 2 anos após a independência. Pois bem, senhor presidente, ontem Lewandowski, ministro da Justiça, mais uma vez, porque reiteradas são as vezes que este governo tem denunciado seu autoritarismo e desrespeito às leis, mais uma vez despreza a nossa Constituição. O que Lewandowski defendeu ontem é o mesmo que estava escrito na ditadura de 37 de Getúlio Vargas, do Estado Novo. É o mesmo que na Constituição do regime militar ou da ditadura militar também flexibilizava a imunidade para perseguir opositores. 2 episódios do século passado que o PT de Lula e de Lewandowski querem agora repetir. Isso é muito grave, isso é gravíssimo. Parabéns ao deputado Fraga, que conduziu ontem com maestria uma audiência pública, como aliás só ia acontecer sob a presidência de Vossa Excelência, deputado, em que se pôde ter o mais amplo debate e, ao mesmo tempo, em que se pôde perceber a disfarçatez daqueles que deveriam justamente fiscalizar e fazer cumprir a lei. Eu achava que o delegado Andrei Passos não tivesse qualificação para ser diretor-geral da Polícia Federal. Confesso que eu achava que ele não tinha essa qualificação. Hoje eu tenho convicção de que ele não tem qualificação para ser delegado da Polícia Federal. Porque um delegado da Polícia Federal, hoje,
depois de tudo o que aconteceu, depois da manifestação do presidente Arthur Lira, em coletiva de imprensa, dizer, como diretor da Polícia Federal, que não existe imunidade absoluta de parlamentares e fazer comparações esdrúxulas é desqualificar a própria categoria de delegado da Polícia Federal. Vejam só o que disse o delegado, que não tem qualificação sequer para isso. Ele chegou a comparar a utilização desta tribuna por mim a eventualmente termos de ouvir deputados nessa tribuna vendendo cocaína, ou seja, traficando drogas ou vendendo crianças, e que isso seria inaceitável. Mas que absurdo! Mas que comparação sem pé nem cabeça! E o que garante que o delegado possa falar tanta asneira, este diretor da Polícia Federal, é a liberdade de expressão. Porque se não houvesse, deveria talvez ele ser censurado por falar tantas coisas, deputado Nicolas. Estapafúrdias! Veja se tem... Presidente. Eu sei, a mesa está Mais 10 precisando, me dá minutos. mais uns 2 minutos aí, por favor. Já que a mesa está precisando de tempo também, se puder me dar um pouquinho a mais, eu agradeço. Onde já se viu uma declaração dessas, de um delegado da Polícia Federal, desconhece a lei, desconhece o parlamento e desconhece da democracia. Ontem, não quis revelar, aliás, o ministro Lewandowski, o que fazia o seu subordinado, diretor-geral da Polícia Federal, na reunião secreta clandestina no Palácio do Planalto com Lula e mais 3 ministros. O que fazia lá o delegado Andrei? O que fazia lá? Ou será que Lewandowski, na verdade, não é bem chefe dele? E quem continua comandando a Polícia Federal no Brasil é o antecessor que hoje ocupa uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Ah, talvez seja Flávio Dino mesmo, senhor presidente. Pois lhe digo, e digo a todos aqui, que é absolutamente suspeito que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que chefe foi de todos os delegados, inclusive indicou aqueles que hoje estão nas posições de chefia, tenha ele autorizado inquérito para me investigar, que acaba causando posteriormente o meu indiciamento. Por isso, senhor presidente, fica aqui mais uma vez uma manifestação de indignação com o que está acontecendo. Mas, ainda mais do que de indignação, de defesa do parlamento e das prerrogativas que não são minhas, são do povo que me elegeu e do povo que elegeu a cada um de vocês. Porque, como disse ontem, repito, quando se indicia um parlamentar pelo uso da tribuna, se está indiciando o povo brasileiro. Isso não se faz, isso é agressão à democracia e isso não será aceito por nós. Deputada Antônia Lúcia. Pessoal, mais um discurso aí bombástico do deputado Marcel Van Hatten, incendiando tudo em Brasília mais uma vez. Não está sendo a primeira vez na semana, já é a terceira vez que o deputado se manifesta aí de uma maneira muito forte, né, bastante contundente, né, em relação à situação da imunidade parlamentar. Mas antes da gente comentar sobre esse assunto, deixa aí sua opinião também sobre esse assunto. Você concorda com o deputado Marcel Van Hatten sobre a imunidade parlamentar? Você concorda que o deputado precisa, né, ter essa imunidade em relação às opiniões, às falas e os votos que eles proferem ali na tribuna, né? E não só na tribuna, obviamente, porque o deputado é deputado dentro do Congresso e fora do Congresso, né? Então você concorda com ele sobre a importância de se manter essa imunidade ou não, né? Pode ter alguém que discorde do deputado. Se discordar, coloque também. A gente está num ambiente... Aqui é um ambiente bastante democrático para a gente conversar sobre o assunto, né, Wellington? O que você achou, Wellington, dessa fala do deputado? Exatamente, né? Estamos vivendo aí uma situação em que o deputado tem que subir na tribuna e
falar que ele precisa ter liberdade para, né, ali na tribuna, falar o que ele bem entender. É uma coisa até esquisita da gente ver, mas chegamos a este ponto, né? E como você bem falou, essa semana o Van Hatten ele tirou aí para realmente botar a boca no trombone e vamos ver até quando vai isso, né? Porque a gente sabe que já já pode acontecer algo aí e o Van Hatten subir. Como nós vimos aí, o Marco Duval sumiu um tempo, retornou agora também, assim como o Van Hatten. E a gente percebe que existe um certo medo, né? Nós fizemos até um vídeo que você pode assistir no canal do Marco Feliciano, fazendo um desabafo sobre essa questão de ter medo de falar, ter medo de expressar ali, né? Seja numa comissão, seja na tribuna, e o fato que eles foram colocados justamente lá para isso, para representar a voz do povo, e eles podem subir na tribuna e podem falar o que eles bem entender ali, né? Porque eles estão ali para isso. Então, até que ponto essa reclamação, esse grito de voz dele aí, interessa somente à direita? Será que a esquerda também não está vendo que isso pode chegar para eles também? Porque a gente percebe que a grande maioria aí, né, é a direita que sofre as pancadas porque eles vão lá e falam. Mas chega um momento que a esquerda vai precisar falar. E aí? Como que será esse momento, né? Então, o Van Hatten aí está representando, acho que a voz de todos ali, né? Exatamente. Vou até lembrar agora que você comentou esse ponto, Wellington. A fala do o deputado Marco Feliciano. Ontem ele falou também na comissão aí de, se não me engano, de segurança, e ele falou o seguinte, né? Ele demonstrou todo o seu medo e ele diz uma frase muito relevante, né? Não é o que você fala, e sim quem fala, né? E aí a gente vê isso acontecendo, né? Quando a esquerda fala, mas tudo bem, a liberdade de expressão, enfim. Agora, quando é alguém de direita, se cai em cima daquela pessoa, se processa, se condena. Então, o deputado ontem, Marco Feliciano, trouxe esse sentimento dele, né, muito claro, que deixou muito claro para a gente ontem. E um outro destaque que eu vou fazer aqui nessa fala do deputado Marcel Van Hatten, que eu achei muito interessante, eu não sei se vocês notaram que o deputado ele faz uma regressão histórica aí sobre como que era a situação, né? Ele afirma o seguinte: a imunidade parlamentar, a primeira vez que foi promulgada lá na Constituição de 1824, uma Constituição promulgada pelo imperador ainda na época, né? Uma Constituição que não teve voto, não teve democracia, foi baixada ali e imposta. E nessa Constituição já se garantia a imunidade parlamentar, né, em relação às opiniões, falas e os votos, 1824. E aí o deputado ele chama atenção para um detalhe na história, né? A imunidade parlamentar foi flexibilizada na ditadura de 37, com Getúlio Vargas, e na ditadura militar. E o que a gente está vendo hoje é que, aparentemente, está existindo essa flexibilidade, porque o próprio delegado geral da Polícia Federal, né, que existe esse embate aí entre ele e o deputado Marcel. Segundo o deputado Marcel, o delegado Andrei diz que não existe imunidade absoluta, né? Ou seja, existe uma flexibilização aí da imunidade, e que foi corroborada pelo ministro Lewandowski na comissão que teve essa semana, onde os dois estavam juntos, né? E aí, mais uma vez, o deputado Marcel ele chama atenção para as falas, né, do ministro Lewandowski. No passado, ele apoiava a imunidade parlamentar. Na comissão agora, ele flexibilizou. Olha, a imunidade não serve para tudo. Então, a gente vê como que a coisa mudou, né? O próprio ministro Lewandowski, há 4, 5 anos atrás, ele tinha uma opinião muito clara sobre isso, e agora mudou. Agora não é mais, não existe mais essa imunidade absoluta. Então, e aí? Né, em que pé que a gente está? Como é que funciona isso? Como é que as coisas vão seguir daqui para frente? Então, essa é um grande problema que a gente acaba vivendo, e deputado Marcel, eu acho que ele vai ser indiciado mais uma vez depois dessas falas. Muito provavelmente vai ser indiciado. É uma situação, né, muito, muito complicada o que a gente está vivendo atualmente, né? E esse embate com a Polícia Federal, você bem lembrou, né? Realmente é algo aí que eu acredito que o Van Hatten não vai ter muito êxito, como foi das outras vezes, né Jackson? A corda vai sempre
vai sempre quebrar para o outro lado, né? Mas o mais interessante na fala do Van Hatten é a coragem que ele mantém desde o início. A gente percebe que são pessoas, são parlamentares que a gente pode confiar, porque o Van Hatten não é de hoje, a gente está falando desde lá da pandemia, se você analisar, o Van Hatten já apareceu ali como protagonista e ele mantém essa mesma linha dura, essa fala aí, né, prezando pela democracia, pela liberdade de expressão, e você percebe que ele não arredou o pé. E aí a gente pode fazer uma ligação com o Othony de Paula, que recentemente nós vimos uma mudança muito radical. O Othony de Paula, que era um cara ferrenho, assim, contra o governo Lula, e a gente viu uma postura totalmente diferente. O Van Hatten, como o Marco Duval e outros aí, né, você percebe que eles mantêm uma linha, né? E, obviamente, eles se expõem e eles ficam figurinhas marcadas ali, né, para ser os próximos da lista, né? Então, é aquilo, né? É uma exposição que eles sabem que isso vai ter uma consequência. Mas eu acredito que eles não devem se calar por causa disso, né? E o povo está vendo, isso que é importante, né? Exatamente, o povo está vendo e muita gente, né, apoiando aí o deputado Marcel Van Hatten, a gente vê nos nossos vídeos mesmo, muito apoio que ele recebe, né? Então, a quantidade de brasileiro aí que dá apoio, que concorda com a visão do deputado Marcel é bastante relevante, né? Pode não parecer, mas é bastante relevante. Uhum. Com certeza, né? Bom, com certeza teremos mais falas aí do Van Hatten aí, porque ele realmente está muito animado. Vamos continuar acompanhando. Você que não viu o nosso vídeo de ontem, está aqui no canal, no boletim do Marco Feliciano, também uma fala muito dura, que também está interligado com esse assunto aí, apesar dele estar falando sobre os inquéritos, né, do fim do mundo lá, intitulado pelo ministro Marco Aurélio, inquérito das fake news que não tem fim, mas você percebe também um outro ponto importante aí, que corrobora com essa situação do Van Hatten também, que é de você poder falar, você ter acesso à informação. É um inquérito que realmente é muito sigiloso, e isso acaba gerando muita indignação de muitas pessoas. O próprio pastor Silas Malafaia já fez inúmeros vídeos falando sobre esse inquérito, né, desde quando ele surgiu lá atrás, e assim, a gente não percebe que não muda nada, né, continua caminhando esse inquérito aí sem fim, como o Marco Aurélio bem colocou, e vamos ver até que ponto isso vai seguir nessa linha, né? E o Van Hatten, vamos acompanhar aí os próximos vídeos. Você deixa sua opinião sobre este vídeo do Van Hatten, se você está com ele nessa briga aí, e é claro, deixa o seu like, isso nos ajuda bastante, e nos vemos aí no nosso próximo vídeo, né, Jackson? Exatamente. Até lá. Tchau.